Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Hoje a gente traz mais uma comparação de jogadores e dessa vez é para fazer o fã de futebol italiano delirar. Francesco Totti ou Alessandro Del Piero? Qual deles jogou mais bola? Vamos adotar aqui os nossos critérios de comparação para determinar um veredito dentro desse duelo de gigantes camisas 10 da terra da bota, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro critério é a versatilidade tática. Como sabemos, os dois são autênticos trequartistas, ou seja, a versão italiana do camisa 10, que flutua entre a posição de meia atacante e de segundo atacante. Esta segunda com mais naturalidade, já que os times que ambos jogavam, em sua maioria, atuavam em sistemas como o 4-4-2 e o 4-4-1-1. Obviamente, sempre ao lado ou por trás de um centroavante, sendo o jogador de maior movimentação pelos lados ou sendo o elo entre os volantes e a zona de maior definição. Porém, ao longo da carreira, o Del Piero também jogou em alguns times com 3 atacantes e desempenhou bem a função de ponta esquerda, coisa que o Totti jamais fez. E o Totti, por sua vez, já jogou como um atacante mais avançado, centroavante, não confundir com a função de falso 9, porque ele fora adaptado a esse papel no terço final da carreira, já em tempos de 4-2-3-1 como sistema mais popular. E por isso, para ser mais preservado na fase defensiva, ele acabou sendo escalado mais perto do gol do adversário. Como isso implicou muito mais numa necessidade por conta do Totti ter sido nessa etapa da carreira um jogador mais dependente do entorno, essa faceta de jogar como ponta do Del Piero dá a ele o primeiro ponto na nossa comparação, já que ele jamais poderia fazer a função de ponta no fim da carreira, quando ele a fez foi em períodos muito mais próximos do auge. Então, no quesito versatilidade, é ponto para o Del Piero, beleza? O segundo critério é a longevidade. Vamos lá, o Totti começou a sua carreira na temporada 92-93, meses antes de completar 17 anos, e jogou até a temporada 2016-2017, com quase 41 anos de idade. Foram 23 temporadas como jogador profissional. Já o Del Piero, que é 2 anos mais velho que o Totti, iniciou sua trajetória uma temporada antes que Francesco, em 91-92, também com quase 17 anos. E encerra em 2014, aos 39, prestes a completar 40. Foram 22 temporadas como jogador. Você já entendeu que o Totti jogou uma temporada a mais que o Del Piero, terminou também a carreira mais velho, mas eu ainda vou além. O Totti jogou no futebol italiano ao longo de toda a vida. O Del Piero ainda se aventurou na Austrália e na Índia durante seus 2 últimos anos de profissional, ou seja, um nível competitivo mais abaixo. Então, portanto, no quesito longevidade, é ponto para o Totti. Terceiro critério, números por clubes, tá? O Totti jogou 785 partidas oficiais, marcou 307 gols e distribuiu 205 assistências. O Del Piero atuou em 777 jogos profissionais, foi às redes 316 vezes e assistiu para 186 gols. Tivemos uma média de gols por jogo superior, né, do Del Piero, que entrou em campo menos vezes, mas balançou as redes mais vezes. Porém, uma média de participação em gol por jogo superior ao Totti, que tem muito mais passes do que o compatriota. Então aqui também é ponto para o Totti. Quarto critério, prêmios individuais e artilharias. O Del Piero conquistou 9 premiações, entre elas o Troféu Bravo, como melhor jogador jovem da Europa em 96, também foi escolhido o melhor jogador da Copa Intercontinental no mesmo ano, além de 2 prêmios de melhor jogador italiano, em 98 e 2008, e o Golden Foot, que premia jogadores com mais de 29 anos de idade pelo apanhado geral da carreira, honraria conquistada por ele em 2007. O Totti coleciona 24 prêmios individuais. Entre os mais importantes, 2 prêmios de melhor jogador do campeonato italiano, além das indicações para as seleções da Euro de 2000 e da Copa do Mundo de 2006. E ele também foi homenageado pelo Golden Foot em 2010. Então, bom, são quase 3 vezes o número
de prêmios do Del Piero a favor do Totti. Porém, o Alessandro Del Piero foi mais vezes artilheiro do que o Francesco Totti. São 5 artilharias contra apenas uma. O Del Piero foi o goleador máximo da Série A em 2007 e 2008, com 21 bolas na rede, e também tem uma artilharia de Champions League em 97 e 98, com 10 gols. A única artilharia do Totti foi a do campeonato italiano, né, de 2006 e 2007, onde ele marcou 26 gols. E essa artilharia rendeu ao Totti, inclusive, outro prêmio, a Chuteira de Ouro, como o maior artilheiro de ligas nacionais da Europa naquele ano, feito que o Del Piero nunca teve. Então, nesse quesito aqui, também é ponto para o Totti. Quinto critério, títulos coletivos. Aqui é uma vantagem do Del Piero muito grande. São 17 troféus contra apenas 8 do Totti, sendo que 2 taças do Totti foram com seleções de base da Itália e apenas 5 com a Roma, seu único clube da carreira. O título mais importante dele com a camisa romanista foi o Campeonato Italiano de 2000-2001. Já o Del Piero conquistou 16 troféus com a Juventus, clube que ele jogou por mais tempo na vida. Entre eles, 6 campeonatos italianos e uma Champions. O outro troféu é a Copa do Mundo, que os dois ganharam juntos em 2006. Porém, vale ressaltar, o Totti como camisa 10 e titular, o Del Piero como reserva. Então, ainda aqui é ponto para o Del Piero. Diminui aí a vantagem. Penúltimo critério, carreira na seleção. Já que falamos aqui sobre a Copa do Mundo de 2006, que é o único título oficial como a seleção principal que ambos tiveram, esse é um bom gancho para falar sobre a carreira de ambos na seleção. O Totti, com a camisa azzurra, fez 58 partidas, marcou 9 gols e distribuiu 25 assistências. O Del Piero jogou 91 partidas, marcou 27 vezes e distribuiu 11 assistências. Vale ressaltar que o Del Piero já defendia a seleção italiana 3 anos antes do Totti, desde 95. Até por isso, o número principalmente de gols e assistências é muito superior ao ídolo bianconero. Mas além disso, a história do Totti na seleção termina exatamente na Copa do Mundo de 2006. A final daquele Mundial é o último jogo do Totti pela Squadra Azzurra. O Del Piero ainda defende as cores da Itália por mais 2 anos, chegando inclusive a disputar a Euro de 2008 e 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. Inclusive o Del Piero joga pela seleção as Euros de 96, 2000, 2004 e 2008 e as Copas do Mundo de 98, 2002 e 2006. Já o Totti só começa a vestir a camisa da seleção pós-Copa de 98, ou seja, só participa de 2 Euros e 2 Mundiais. E por mais que ele tenha sido titular e o Del Piero reserva em 2006, ambos marcaram cada um gol naquela competição. O do Totti na vitória por 1-0 sobre a Austrália, nas oitavas de final, o do Del Piero na prorrogação da semifinal contra a Alemanha, vencida por 2-0. Então, por tudo isso, o Del Piero jogou mais pela seleção italiana do que o Totti. Então estamos empatados aqui e o último critério, que vai servir de desempate no nosso duelo, são os recursos técnicos individuais, né? Ou seja, o que um jogador faz melhor do que o outro. Então, primeiramente, eu quero falar sobre as semelhanças entre os dois. São 2 jogadores de qualidade técnica acima da média. Ambos tinham um toque refinado, um controle de bola excepcional, muita capacidade de decisão, jogadores de gols em grandes momentos, muita inteligência tática, né? Entendiam os espaços, não se limitando às funções fixas, além de serem 2 especialistas em bola parada. Mas agora, no que um era melhor do que o outro? Vamos ver? Na minha visão, o Totti tinha uma visão de jogo mais apurada, talvez essa tenha sido a sua maior marca, né? Ele conduzia a bola com uma leitura quase como um armador de basquete ali, né? Fazia muitos passes entre linhas, lançamentos longos, enfiadas milimétricas e até por isso tem bem mais assistências do que o Del Piero na carreira. Ele tinha uma finalização de longa e média distância melhor, né? O Totti chutava muito forte, tanto de fora quanto ali da entrada da área ou até dentro da grande área também. A gente tem muita facilidade para o arremate de primeira. Isso aqui ele fazia melhor do que o Del Piero. E outra coisa que ele fazia melhor é o controle de bola. Ele era excelente na recepção orientada, usava muito o corpo para proteger e girar, até por ser mais robusto, mais resistente ao contato do que o Del Piero, o que lhe permitia manter a bola sob pressão. E essa era outra virtude que ele tinha melhor que o Del Piero também, né? Ele era mais forte fisicamente.
Já o Del Piero era mais inventivo e driblador do que o Totti. Era um dos melhores do mundo no X1, né? Especialmente usando ali sua ginga, o drible curto, a mudança rápida de direção. O Del Piero improvisava com mais frequência em jogadas individuais do que o Totti. Era um jogador mais criativo no último terço do campo. Além disso, ele era também um jogador mais rápido, né? Conseguia conduzir, mantendo a bola colada ao pé, acelerando, mudando de direção ali com facilidade, além de ter mais variedades na batida na bola, principalmente nas cobranças de falta. Ele conseguia não só chutar forte, como o Totti, embora menos do que o romanista, mas também com mais jeito, com mais curva, de forma mais colocada. E essa última forma de bater na bola era uma marca registrada, inclusive, do Del Piero. Sempre que alguém vinha da ponta para dentro e batia colocado no ângulo oposto do goleiro, se dizia que aquele era um chute à la Del Piero. Ele era especialista nesse tipo de finalização. E por fim, o Del Piero tinha mais capacidade de decidir jogos sozinho. Ele era mais incisivo em jogadas de explosão e definição pessoal. Então, dito tudo isso aqui, qual é a conclusão que a gente tira? O Del Piero teve mais brilho individual em certos momentos e foi mais letal em ações de improviso e gols antológicos, mas também teve temporadas mais irregulares, principalmente após as lesões que ele sofreu. Então, dito isso, o Totti foi mais completo como construtor, como líder técnico de um time, carregando a Roma por anos e sendo decisivo, sem depender de explosão física, quando ele faltou ali no fim da carreira. Ele soube se reinventar, mesmo que tenha sido uma das marcas dele no seu auge. Ambos os jogadores são identificadíssimos nos clubes que eles mais atuaram. O Del Piero é um dos maiores ídolos da história da Juventus, com certeza o maior de toda uma geração que o viu brilhar desde os anos 90, né, até o início ali dos anos 2010. Mas o Totti é inquestionavelmente o maior ídolo da Roma em todos os tempos. Um cara que negou o Real Madrid para seguir jogando no clube de coração, mesmo com um projeto galáctico que visava muitos títulos e que tanto fizeram falta na carreira ali do Totti jogando pela Roma. Então, mesmo o Del Piero sendo mais plástico de ver jogar, o Totti teve um impacto mais abrangente e sustentado no jogo. Foi mais consistente e mais protagonista dos times que ele fez parte, principalmente dos melhores times, né, que ele fez parte. Fazer o que o Totti fez pela Roma certamente foi muito mais difícil do que conquistar tudo que o Del Piero conquistou pela Juventus, dividindo a responsabilidade com vários outros craques em diferentes épocas. Então dá para dizer que o Del Piero talvez tenha tido uma melhor relação com a bola e foi um jogador de jogadas mais memoráveis. Mas o Totti, El Capitano, certamente foi um jogador de partidas mais inesquecíveis. Um cara que teve uma relação melhor com o jogo em si do que simplesmente com a bola nos pés. Então, por tudo isso, na minha opinião, Francesco Totti jogou mais bola do que Alessandro Del Piero. Mas e você? Qual é a sua opinião? Você viu o Totti e o Del Piero nos auges de suas carreiras? Quem você preferia? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários, sendo respeitoso, é claro, ao ver opiniões contrárias, beleza? Muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!